aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, meus queridos belinhos e belinhas? Eu sou o professor Belo, estou aqui mais uma vez para a gente inaugurar a parte 3 do nosso edital de Biologia do concurso do CBMERG. Eu estou com um visual diferente aqui, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Eu vim para um lugar chamado Chuí, Brasil, um pouco distante ali do bairro onde eu estou ficando, mas estou com toda a força aí para gravar esse vídeo para vocês, beleza? Depois vocês digitem aí no Google, Chuí Brasil, é um paraíso aqui, bem bacana, então estou gravando daqui. Pode ser que tenha algum tipo de interferência, né? Tem algumas pessoas aqui num rio, pessoas batendo papo, as pessoas podem transitar aqui passando por trás de mim, eu estou num bangalô, mas enfim, tá tudo bem. Então, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, vou até falar um pouquinho mais baixo, né? Com um pouco menos de energia quando eu estou gravando da minha casa, mas aqui eu quero trazer para vocês um alerta, né, que os alunos me trouxeram da última questão que eu acabei resolvendo e eu dei mole aqui. Eu agradeço aos meus alunos por isso, né? Alguns vieram comentar comigo no privado: poxa, Belo, de onde é que você tirou esses gametas que eu não estou entendendo? E eu realmente, na hora de você fazer ali, eu acabei me confundindo. Gente, isso é normal, isso acontece, tá? Então vocês acertaram e eu errei, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tá tudo certo. E o bom é justamente isso, é vocês estarem já ligados e já antenados, tá? Então eu vou, antes de começar a parte 3 digital, só resolver essa questão novamente. Uma questão que eu falei que envolve herança quantitativa, né? Uma questão que eu considero realmente difícil e que eu acho que pouca gente consegue acertar às vezes na hora da prova. Porque genética, né, ampliações das leis de Mendel, pode cair isso daí, então a gente não sabe o que a FGV vai fazer com você. Então, qual foi o macete que eu ensinei para você quando ele vier com uma questão onde ele te dá um valor mínimo em massa, né, aí dos frutos, e um valor máximo? Ele falou que os frutos podem variar de 12 gramas a 36 gramas. E ele trouxe para você esse genótipo de uma planta, azinho, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, e uma outra planta, ele trouxe o genótipo azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezão. Ele vai cruzar esses dois. Então, veja, para esse primeiro aqui, ó, agora sem erros, eu posso formar os seguintes gametas. O gameta azinho, junto com esse bezão, junto com esse cezão, beleza? Eu posso ter esse mesmo azinho pegando aquele bezão, que é esse aqui, e pegando o último Czinho, isso também é uma possibilidade, tá? Eu posso ter também o seguinte gameta, pegar o azinho, juntar com esse Bzinho e juntar com este Czão, e eu posso também pegar este azinho, por exemplo, deixa eu manter a mesma cor, né? Pegar o azinho, juntar, por exemplo, com o Bzinho e com aquele último Czinho ali, tá bom? Eu tenho estas possibilidades, vou fazer bem minúsculo aqui. Eu tenho essas possibilidades de formar os gametas desse camarada aqui, dessa planta, tá? Azinho, Bzão, Czão, azinho, Bzão, Czinho. Depois, azinho, Bzinho, Czão, azinho, Bzinho, Czinho. Agora foi. O outro eu me confundi, né? O outro eu dei mole. O outro é esse camarada aqui, que está marcado de amarelo. E aí, como que podem ser os gametas dele? Eu posso usar um azão, grudar com um Bzão e grudar com um Czão. Legal. A outra eu posso pegar um azão, por exemplo, grudar com um Bzinho e grudar com um Czão. E não existe outras combinações razoáveis, né? No caso, para esse indivíduo aí. Não dá, eu não posso combinar mais coisas, eu vou acabar repetindo, beleza? Então, com base nisso, eu consigo basicamente aqui fazer uma divisão. Deixa eu só melhorar esse último aqui, né? Fazer um jogo da velha gigante, né? E ver como é que eu consigo arrumar essa casa aí. Então, azinho, Bzinho, perdão, azinho, Bzão, Czão, azinho, Bzão, Czinho, azinho, Bzinho, Czão e azinho, Bzinho, Czinho. Quando eu cruzar esta coluna, ok? Que é dessa planta aqui, com esta linha, que são os gametas oriundos daquele indivíduo que eu marquei de amarelo, eu vou ter aqui dentro os filhotes, né? As mudas, as novas plantinhas. E aí, quando eu combino, vai ficar o seguinte, ó, vê se eu estou acertando agora. Azão, azinho, Bzão com Bzão,
Czão com Czão. E do lado, Azão com Azinho, Bzão com Bzinho, um Czão com um Czão. Tá? Aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho. E aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Aqui eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão. E por fim, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E aqui, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho também. E aí veja, o que ele pediu, né? Eu analisando esses filhotes aqui, vamos chamar de filhotes, né? Quando eu analiso esse grupo, ele quer justamente aquela descendência que eu tenho aí um tamanho mínimo dos frutos. E o que eu mostrei para vocês? Vocês vão pegar o valor mínimo, que são 12 gramas, e quando a gente fala em herança quantitativa, você vai dizer que os pares, né, que vão formar este indivíduo, ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Já a planta de 36 gramas, a maior de todas, a que tem, maior não, né? A que tem o maior peso, ela vai ser totalmente dominante. Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Então vai dar mais levinha, mais pesada. Aqui no meio, nós vamos ter algumas, né, com valores intermediários. Já os genes que vão representar esses valores intermediários, eles vão vir a partir de um gene dominante. Então veja, quando você pega o valor máximo, que é 36 gramas, diminui do valor mínimo, que são 12 gramas, você passa a ter aqui um valor de 24 gramas. Essas 24 gramas que você descobriu da diferença do maior peso para o menor peso, você vai sempre dividir pela quantidade de genes que você está usando. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai dividir por 6 genes. A gente chama de 6 poligenes, tá bom? Quando você faz essa divisão, o valor que a gente encontra é 4. Ou seja, cada poligene contribui com 4 gramas. Logo, se alguém for Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, em vez disso aqui ter 12 gramas, essa plantinha vai ter 16 gramas, porque esse Bzão engorda a planta, né, entre aspas, com 4 gramas a mais. Então ele sai de 12, com mais 4 vai a 16. E assim vai. Logo, se ele quer o tamanho mínimo dos frutos, né, como é que está lá? O cruzamento entre um indivíduo tal com outro tal resultará em uma descendência cujo tamanho mínimo dos frutos será de quantas gramas? Aí vamos ver. Como é que a gente vai responder isso daqui? A gente vai ter que analisar. Olha, quando eu tenho essa primeira aqui, eu tenho 4 gramas contribuído ali com aquele azão, com mais 4 do Bzão, com mais 4 do Bzão, com mais 4 do Czão, com mais 4 do Czão. Então essa planta, por exemplo, teria 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4 já dá 20. Entendeu? Então aqui eu já tenho uma planta que eu começaria com 12, se ela fosse toda recessiva, aí eu jogaria 12 com mais 4, 12, 13, 14, 15, 16, 16 com mais 4 já vai a 20 gramas, com mais 4, 24, 28 e o último Czão jogando ela 32 gramas. Então, muita coisa. Já não está legal, tá? É muita letra maiúscula. Ele quer, então, o mínimo, o menor possível. Dentre os menores possíveis, o que eu enxergo aqui é quem tem menos letras maiúsculas, entendeu? Então, ó, aqui eu tenho muita letra maiúscula ainda, aqui também. Aqui eu tenho 3 letras maiúsculas. Então, aqui eu tenho 2. Aqui é que ficou legal, ó, essa última aqui que eu envolvi. Essa planta, ela teria 12 gramas, só que ela tem um azão, então sobe mais 4 gramas, e ela tem um Czão, sobe mais 4 gramas. Então aqui eu tenho 12 com mais 4, 16, com mais 4, 20 gramas. Então hoje, né, o gabarito continua sendo 20 gramas. Tudo bem que na última vez eu também acertei o gabarito, mas a resolução é que não ficou legal, porque eu errei o último par ali. Eu botei um Czinho. Então, é isso, galera. As questões de herança quantitativa, elas vão seguir este modelo.
no nível de prova de vocês. Claro que nós temos questões muito piores do que isso, mas no nível que a prova de vocês vai colocar na tua frente, a ideia é essa daí. E aí você consegue definir o peso de qualquer uma dessas plantas que acabaram surgindo dessa reprodução. Beleza? Então, sanamos a situação. Peço desculpas mais uma vez. Acredito que não vai acontecer novamente, mas se acontecer, peço a ajuda dos senhores para a gente conseguir corrigir, tá? E agora a gente, de fato, avança na aula de hoje, que é justamente alguns sistemas de classificação. E aí, o que eu tenho nesse pedaço aqui? Eu trouxe aqui 13 questões para inaugurar essa parte 3 do edital, tá? É a terceira parte, então, do edital. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sistemas de classificação. Nos próximos vídeos eu trago as outras partes aí para a gente fechar o nosso conteúdo para a prova do dia 21 de abril, tá? Então dá um like aí, dá um joinha, vamos resolver essas 13 questões para a gente conseguir sanar essa situação aí. Lembrando, é uma loteria essa parte, tá? A gente não tem como saber como que a banca vai cobrar de vocês esses sistemas de classificação, mas eu espero que seja dentro do que eu estiver mostrando para vocês aqui agora, tá? Que foi justamente o que caiu no último concurso. Lembrando, hoje em dia, nós temos uma classificação muito importante, tá? De um homem, de um cientista chamado Carl Woese, beleza? A gente chama ele de Woese, né? Mas o nome dele é Carl Woese. E ele define algo que está acima do táxon reino. Então, é mais usual a gente aprender no ensino médio o famoso reficofage, né? O famoso reino, filo, classe, ordem, família, tá? Gênero e, por fim, a espécie. Quando eu falo em reficofage, eu falo nisso aqui, ó, co, né? Fage, ó lá. O co é de classe e ordem, o fa é de família, o g é de gênero e espécie. Então, quando a gente tem esse famoso reficofage, o Carl Woese, ele faz o seguinte, ele fala assim, beleza, eu vou criar algo acima do reino, que eu vou chamar de domínio. Então, ele vai pegar tudo que é ser vivo no mundo e vai entender que vai ter que classificar esses seres vivos em algum lugar, em algum domínio, que é o que ele chamou de domínio. E ele só definiu 3 domínios. O domínio bactéria, um outro domínio chamado árquea e um outro domínio chamado eucária. E foi isso que a FGV cobrou. Então eu explorei um pouco mais esse conhecimento com vocês, trouxe aqui uma parte teórica bem rapidinha para você ter base para responder as questões que envolvem o Carl Woese, para que você não tenha tantas dúvidas na hora do seu concurso. Primeiro, o que o Carl Woese fez em relação ao domínio bactéria? Ele entende que dentro do domínio bactéria, ele vai englobar, basicamente, a maioria dos procariontes unicelulares, como, por exemplo, as bactérias, as famosas bactérias que a gente conhece, que são seres procariontes e são compostas, né, de uma única célula, por isso que é unicelular, e ele vai englobar também as famosas cianobactérias. Então, para ele pegou bactéria e cianobactéria e tacou todo mundo dentro de um domínio conhecido como domínio bactéria. Depois, ele cria um segundo domínio, vamos chamar assim, tá? De árquea. Neste segundo domínio, ele vai botar mais seres vivos ali dentro. Quem que ele decidiu colocar? Ele fez ali uma análise, né, de características bioquímicas justamente de alguns seres procariontes, e ele percebeu que esses seres procariontes conseguiam habitar regiões com condições extremas. Eram seres procariontes diferentes dos usuais. Então, agrupa procariontes com características bioquímicas distintas e que geralmente habitam, né, vivem em regiões com condições extremas, às vezes lugares com altíssimas temperaturas, altas salinidades, um pH diferente. Então, ele pega esse grupo de procarionte e elenca e joga, né, para dentro do árquea, tá? Por fim, a parte do domínio eucária, lembra de eucariontes. Quem que ele vai jogar ali dentro? Ele vai jogar todos os organismos eucariontes,
sejam eles unicelulares, compostos de uma célula, ou pluricelulares, que é a mesma coisa que multicelular. Ele vai jogar todo mundo ali dentro. E aí quem entra aí? Fungos, entram os animais em geral, perdão, as próprias plantas e anteriormente, todos aqueles organismos definidos como protistas, que basicamente são ali as algas mais os protozoários. Então, para ele, toda essa galera entra dentro do domínio eucária, tá? E ele depois coloca as bactérias e cianobactérias do bactéria e ele bota outras bactérias que vivem em ambientes bem específicos, ele joga dentro de um domínio árquea. E aí ele fecha aí. Para ele respeita as outras classificações, mas para ele só existem 3 domínios e ponto final. Beleza? Aí ele vai até falar aqui no final, ó, atualmente apenas os reinos Plantae, reino Fungi e reino Animalia são reconhecidos pela maioria dos biólogos, pois o reino Monera, que era o reino que vive as bactérias, né, possui membros distribuídos em 2 domínios. E o reino protista possui membros mais relacionados a outros grupos, como as plantas. Beleza? Então, essa parte final você não precisa, mas esses 3 iniciais aqui, esses 3 domínios, é bom você ter como base para a gente começar as questões, tá? Óbvio que eu vou falar de Linneu, eu vou falar de Robert Whittaker, que também define alguns sistemas de classificações aí, que eu acho que podem surgir na sua prova. Então vamos começar para a gente resolver esses itens, são apenas 13, e a gente fecha a aula. Eu acho que se vier uma questão dessa, vai ser uma só, no máximo 2, acho que vem só uma, igual foi na última prova, porque tem muitas outras coisas importantes para você explorar. Então deixa eu pegar minha caneta azul aqui e vamos começar. A primeira questão falou o seguinte: mais recentemente, os seres vivos eles podem ser agrupados em 3 domínios. Opa, ele já está falando justamente do do Carl Woolsey, né? Os 3 domínios, como se fossem super-reinos. Aí ele vai descrever para você, ó, árquea, bactéria e eucária. Aí ele vai ser específico. Sobre o domínio árquea, assinale a afirmativa correta. Lembrando que o árquea são seres procariontes, lembra que vivem em condições bem específicas? Então veja, estão incluídas as cianobactérias? Não, as cianobactérias não estão aí. Elas estão no domínio bactéria. Cuidado. Reúne os procariontes como os fungos. E peraí, galera, quando a gente fala em fungo, o fungo já vai estar dentro do eucária, tá? Letra C. Encontram-se organismos que foram classificados como protistas. Não, os protistas, né, protozoários e algas, também vai estar dentro de quê? Do eucária. Olha a letra D. Reúne procariontes, encontrados em condições de temperatura, salinidade ou pH desfavoráveis à sobrevivência de outros organismos. Perfeito. Então, o nosso gabarito passa a ser a letra D de dado, ok? Porque entra justamente naquela condição que eu falei de viver em ambiente, né, de ter um habitat totalmente específico, quase que segregado de outros indivíduos, de outros seres vivos, tá bom? Então, essa é a pegada que eu quero que vocês levem sobre Carl Woolsey. Vamos para 2, né? Galera, desculpa aí qualquer coisa, algum barulho de vento, que aqui é um lugar muito bonito. Tem um rio aqui na minha frente, daqui a pouco eu mostro para vocês. Enfim, tem gente passando aqui atrás, às vezes vai ter um barulhinho aí. Mas vamos lá. Questão número 2. A classificação dos seres vivos, realizada por Carl Woolsey, organiza os seres vivos em 3 domínios. De novo, bactéria, árquea e eucária. Show, é um sistema de classificação. Aí ele vai perguntar aquilo que eu quero que você leve para a prova, tá? Tal classificação foi fundamentada com base em quê? O que o Carl Woolsey fez para conseguir criar o sistema de classificação dele? Galera, isso eu quero que você leve para a sua prova. O Carl Woolsey fez exatamente a letra A. Nos estudos moleculares envolvendo RNA ribossômico. Lembrando, é o RNA ribossômico dos organismos, não é o RNA mensageiro, tá? Deixa eu apagar aqui. Se a prova parecer que ele fez estudo com RNA mensageiro, é pegadinha. RNA ribossômico dos organismos. Lembra que o RNA é uma molécula, é um ácido nucleico, né, de fita simples, fita única, beleza? Então ele começa a estudar essa parte genética do RNA ribossômico desses
organismos todos, e ele começa, com base nessa análise, a elencar nos 3 domínios que ele quer. E ponto final, esse é o estudo dele. Tá? Letra B. A classificação foi fundamentada no metabolismo autotrófico e heterotrófico dos organismos. Está fora. Presença ou ausência de RNA de fita dupla como material genético está fora. No tipo de membrana plasmática presente em cada grupo de ser vivo também está fora. E na presença do envoltório nuclear, que seria uma membrana nuclear, né, uma carioteca, nos tipos de organelas membranosas, nada disso. Está tudo fora. Então decora. Carl Woese utilizou o estudo genético de RNA de RNA ribossômico nos organismos, tá? Mensageiro está fora. Porque eu já vi questão falando que era mensageiro e foi pegadinha. Beleza? 3, vamos nessa, que a aula de hoje é tranquila. Os seres vivos possuem características que os distinguem, formando os 5 reinos. No entanto, independente do reino a que pertençam, todos os organismos vivos mostram certas características. Julgue os itens abaixo sobre as características dos seres vivos. Ele vai te dar 3 características, 1, 2 e 3, e nós vamos analisar agora quais aqui estão corretas, tá? Ele quer que você assinale a opção correta. Olha a número 1. Dentre os 5 reinos estudados, ó, olha os reinos que são os 5, né? Ó, animal, reino animal, vegetal, protoctista, que a gente fala, né? Reino monera e fungi, tá bom? Então, dentre os 5 reinos estudados, todos os organismos são compostos por células que executam determinadas funções simples ou complexas que garantem a sua sobrevivência de acordo com a escala evolutiva da espécie. Faz sentido. Perfeito esse texto. No reino plantae, os organismos eles são considerados procariontes. Pessoal, se eu estou falando das plantas em geral, as plantas são células eucariontes vegetais. Tem mitocôndria, tem cloroplasto, tem membrana plasmática, tem núcleo, tem parede celular. Então está fora isso daqui. Tá? Procarionte é bactéria. Então isso aqui é falso. E a 3, no caso do reino protista, os organismos podem ser eucariontes, unicelulares e pluricelulares também, além de poderem ser autótrofos e heterótrofos. Isso está certo? Por incrível que pareça, está. Por quê, galera? Essa banca aqui, e a FGV vai trazer isso também, quando você falar em organismos protistas, tem que lembrar de algas e você tem que lembrar de protozoários. Beleza? E aí você tem algas, né, que são organismos eucariontes. Legal. Protozoário também é eucarionte. Mas aqui, unicelular, você tem protozoários unicelulares. E você tem, por incrível que pareça, algas pluricelulares. As algas são autotróficas, elas fazem fotossíntese. Já protozoários podem ser heterotróficos. Então a questão está englobando, mostrando o seguinte, olha, dentro de protistas a gente pode ter essa galera aí, eucariontes unicelulares e pluricelulares, como também eles podem ser autotróficos e heterotróficos. Então se você esquecesse desse detalhe, você caia na questão. Você ia marcar isso como falso, mas isso é verdadeiro. Então as corretas são a 1 e a 3, beleza? Portanto, o gabarito é a letra C. Olha a questão 4 do CBMERGE. Pessoal, deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês verem onde é que eu estou. É rapidinho. Aqui, ó. A escadinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. É horrível que eu vou mexer no vídeo aí de vocês, tá? Mas tem um bangalô aqui. Ó. Beleza? E eu tô aqui. Voltei. Então é um paraíso aqui onde é que eu tô. Tô dando uma pausa para poder gravar essa aulinha para vocês. Beleza? Espero que o vídeo não fique muito ruim e nem que a minha edição fique chateada comigo. Mas vamos lá. A questão 4, ela caiu justamente no Corpo de Bombeiros no seu último concurso, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Beleza. E aí, veio justamente na pegada do Carl Woese, né? Adotando ali a questão dos domínios. Depois, ele veio trazendo classificação de 5 reinos, que já foi definida por Robert Whittaker. Então é importante a gente ter uma ideia disso de fato, porque tem caído muito nos concursos. Então a primeira é o seguinte: a taxonomia é o ramo da biologia que nomeia e classifica os seres vivos
ordenando-os em grupos, de acordo com o maior ou o menor grau de características compartilhadas entre eles. Atualmente, as unidades de classificação de seres vivos mais abrangentes são os reinos e os domínios. Olha, ele já trazendo os domínios aí. Com relação a essas unidades, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro e falso. Beleza, vamos lá. No sistema de classificação em 5 reinos, apenas um deles, que é o reino protista, agrupa todos os organismos procariontes. Galera, isso aqui está falso. Por quê? Quando eu falo em todos os organismos procariontes, será que todos os organismos procariontes estão agrupados só no protista? De todos os 5 reinos que você sabe, animal, vegetal, reino fungi, reino monera e reino protista. Gente, lembra do reino monera. Quando a gente fala em reino monera, você tem as bactérias aí dentro. Logo, as bactérias são seres o quê? Procariontes. Então, ele está dizendo que apenas um deles, ou seja, só o reino protista, que agrupa os organismos procariontes. Todos os procariontes? Falso, tá? Então, essa questão aqui, totalmente falsa. Essa primeira alternativa. Beleza? Tá com F aqui. Olha o segundo parênteses. Os domínios são categorias mais abrangentes que os reinos. Tá certo? Um único domínio, por exemplo, o Eucária, esse domínio aqui, ó, ele inclui organismos de 4 reinos. Por exemplo, o Eucária tem protista, dentro do Eucária você tem o fungi, dentro do domínio Eucária o plante e o animalia. Faz sentido isso? Faz. Isso é uma verdade. Realmente, o Carl Woese, dentro do domínio Eucária, ele engloba esses 4 reinos aí. Certíssimo. Agora, olha a última. Nos domínios Bactéria e Arquea, podem ser encontrados organismos autotróficos, ou autótrofos, né? E heterótrofos. Realmente podem, tá? Já o domínio Eucária engloba apenas organismos, o quê? Heterótrofos, aquele que precisa buscar o seu alimento. Galera, quando eu falo em Eucária, não esqueça que dentro do Eucária, nesse domínio, você tem, por exemplo, as plantas. E as plantas são organismos autotróficos. Pode falar autótrofos ou autotróficos, tá? Não está errado, não. Então, ele está falando que engloba apenas organismos heterotróficos. Isso é falso. Então, a princípio, eu tenho falso, verdade e falso. Falso, verdade e falso, o gabarito passa a ser a letra A, respectivamente. Vamos para 5. São apenas 13 hoje, tá? Vamos para 5. Diversos cientistas propõem diferentes tipos de classificações dos seres vivos. No entanto, ainda mais aceita é a que divide em 5 reinos. No entanto, seja qual for a classificação, é importante notar as características que levam determinados seres vivos a serem incluídos em um ou outro reino. Dentre esses diferentes reinos, surgiu uma apomorfia, ou seja, há uma novidade evolutiva dentro de um grupo quando comparada a um outro táxon ancestral próximo que não possui a característica em estudo e que os diferenciou. Aí segue abaixo aí essa apomorfia, né, essa novidade que surgiu. Ele vai citar para vocês entre aspas. Ó, formaram durante o desenvolvimento embrionário um estágio embrionário denominado blástula, esta que origina a gástrula, fase embrionária, que são esboçados os tecidos do novo ser. Então ele está te dando uma aspas falando, olha, eu formei isso daí. E ele vai te perguntar, identifique abaixo em qual reino houve o surgimento desta novidade, desta apomorfia, desta novidade evolutiva. Ou seja, quais das opções, quem foi que apresentou isso aqui? Qual dos reinos você passou a ter um estágio embrionário, na época que você era o embrião ali, ou seja lá qual ser vivo seja, quem é que formou uma blástula, uma gástrula? Posteriormente isso vai formar tecidos, posteriormente isso vai formar até sistema nervoso, neurulação. Quem é que tem isso? São as plantas, os protoctistas, o fungo ou o metazoo, que são os animais. Galera, grupo, no caso aí, reino metazoa. São os animais que conseguem, durante o seu estágio embrionário, apresentarem uma estrutura conhecida como blástula e depois gástrula. Isso vem lá do conhecimento de um estudo conhecido como embriologia, tá bom?
O estudo da embriologia vai estudar desde a concepção, né, desde a formação de um zigoto até o nascimento de um ser vivo. Beleza? É uma novidade que eu trouxe aí para vocês, tá? Questão 6, mais uma, hein? Olha só, questão de 2022. Ao longo do tempo, várias classificações de seres vivos foram elaboradas baseadas em diversos critérios. Atualmente, a mais adotada é a classificação proposta por Woolves. Aí ele jogou os 3 domínios lá do Carl Woolves, beleza? Domínio bactéria, domínio árquea e o domínio eucária. Nesta classificação, aí ele vai jogar os seres vivos unicelulares, os seres vivos pluricelulares e os seres vivos eucariontes vão ser encontrados aonde? Onde você consegue encontrar, para o Carl Woolves, tanto os indivíduos unicelulares como pluricelulares como eucariontes. Todos eles vão estar escritos aqui, ó, no eucária, no domínio que ele chamou de eucária, tá? Sem problema nenhum quanto a isso, beleza? Ah, eu queria que colocasse no árquea. Galera, ó, no árquea não tem pluricelular, entende? Então, onde apareceu árquea, ó, bactéria também, pluricelular, não encaixa, não bate. Organismos são unicelulares, né, no caso das bactérias aí, tá bom? Então, vocês têm que ter essa maldade, tá bom? Show de bola. Questão rápida, né? Questão 7 agora. Aí agora é um outro camarada, um outro naturalista muito importante na história da biologia, chamado Carl von Linneu, tá? Então tá lá, ó. Em 1735, Linneu propôs uma forma de classificação científica para os seres vivos, bem como as regras para a nomenclatura biológica. No seu edital não está escrito nomenclatura biológica, mas como cai sistema de classificação, eu acho que eles podem pedir. Assinale a opção abaixo que contém as espécies zoológicas grafadas de acordo com o sistema lineano, né, na verdade. Bom, o que o Linneu definiu? O Linneu definiu que você use o nome, né, de forma latinizada. Então, você vai usar um primeiro nome, que eu vou chamar de gênero, e um segundo nome, que eu vou chamar de epíteto específico, tá? Epíteto específico. Essa nomenclatura que a gente fala de nomenclatura binomial, ela vai servir no planeta inteiro. Então, quando você começa a escrever dessa forma, todas as pessoas dos outros planetas vão saber que você... Dos outros planetas não. Todas as pessoas da Terra vão saber que você está falando sobre aquele indivíduo, tá? Não adianta você chegar e falar assim, eu comi aqui uma manga. Tu fala, manga? Ah, beleza, tu sabe no Rio o que é manga e tal. Mas às vezes o cara da Rússia não tem ideia do que é uma manga. Mas se você der um nome científico, ele vai saber, tá? Então, tem algumas regras. Quais foram essas regras definidas por Linneu? Primeiro, no caso do gênero, que é o primeiro nome, a primeira letra, ela tem que ser maiúscula. Então, por exemplo, ó, Aedes aegypti. Aqui, ó, Aedes é o gênero. Já está minúsculo, então já vou eliminar a letra B, ó. O Aedes tinha que estar escrito com a letra maiúscula, entendeu? Então eu só posso ter a letra A, C ou E. Já entendeu? Agora, cuidado. Se a grafia estiver normal, eu preciso arrumar uma segunda sinalização. Se eu escrevo de forma normal, por exemplo, aqui, ó, Aedes aegypti, tá bonitinho aqui. O primeiro nome é o gênero, a primeira letra é maiúscula, o epíteto específico, que é o segundo nome, tudo com letra minúscula. Tá ótimo. Se você olhar a letra E, tá tudo bonitinho. Mas a grafia está normal. E o que ele pediu para fazer? Se a grafia estiver normal, você tem que sublinhar o gênero, você tem que passar uma linha sublinhando o epíteto específico. Então, todas as palavras aqui embaixo tinham que estar sublinhadas. Felis catus, mantis religiosa, tinha que estar tudo sublinhado e não está. Lembrando, é um sublinhado separado, tá? Não é passar uma linha inteira na palavra Aedes aegypti, não. Felis catus, tudo de uma vez, não. É um traço para cada palavra, beleza? E aí, se não estiver sublinhado, está errado. Por isso a letra E está fora. Esquece ela. Então, eu vou ficar na dúvida entre a letra A e a letra C.
Mas como eu falei para vocês, o epíteto específico, que é a segunda palavra, tem que estar tudo em minúsculo. E aqui, ó, a egípcia, religiosa e catus está com a letra C maiúscula, a letra R, a letra A. Então isso aqui está fora. E aí vem o detalhe, né? Você percebeu que está tudo em itálico? Era isso que ele pediu. Então, se você não sublinha, se você escreve normal e não sublinha, ele fala, beleza, não precisa sublinhar. Então, bota a palavra em itálico. Por isso que o nosso gabarito acaba sendo a letra C. Perfeito? Então, está aí a nomenclatura binomial defendida, né, e escrita por Linneu. Foi assim que ele classificou. Tá? Questão 8. Vamos lá. A classificação biológica dos seres vivos em ordem decrescente é qual? Pessoal, quando eu falo em ordem decrescente, é do maior para o menor. Ou seja, eu tenho que lembrar daquela classificação conhecida como Re-Fi-Co-Fa-Ge, do maior para o menor. Então eu começo com reino, não posso pular para a ordem, né? Então é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Do maior para o menor. Nenhuma dificuldade nisso. Gabarito, letra C. Re-fi-co-fa-ge. Simples assim. Beleza? Vamos para a questão 9. Galera, isso aqui não tem muita saída. É ficar caçando questão e resolvendo uma atrás da outra. Tá? Eu trouxe essa questão 9 aqui, que eu achei ela perfeita, quase que para sintetizar todo o nosso conteúdo aqui. Eu estou chutando que uma dessas questões possa vir a aparecer de uma forma muito similar na sua prova. Então, não é uma aula que vai demandar assim, uma exigência muito grande da gente, nem do seu estudo. Tá? É uma questão que, se cair, você garante ela, você gabarita ela, porque ela não é difícil. Não é um tema difícil. Tá? Então, a gente já está fechando, vamos aqui para 9. Tá? Faltam apenas aí algumas questões para a gente encerrar, por isso que é uma aula bem tranquila, bem rápida. Na questão 9 é o seguinte: a biodiversidade sobre a Terra é tão grande que, para estudá-la, faz-se necessário inicialmente nomeá-la. Dessa forma, os organismos são comumente divididos em reinos, com base nas semelhanças e diferenças que exibem entre si. São 5 reinos do Whittaker, que é o Robert Whittaker. Olha que legal. Os vírus, atenção, não possuem um reino, sendo classificados de outra forma. Assim, sobre a organização dos seres vivos e dos vírus, conforme suas características gerais, assinale a alternativa correta. Ele quer aquilo que é certo. Tá? Aí vão vir aqui os itens e a gente vai marcar aquilo que está correto. Tá bom? Vamos analisar uma a uma. Perdão, olha a primeira. Ele está falando do reino Monero. Tem como representantes as eubactérias, sim, e as arqueobactérias. Quando ele fala eubactérias, eles falam de bactérias verdadeiras, tá? E as arqueobactérias, que seriam as arques. Basicamente é isso mesmo. São seres procarióticos, realmente são, unicelulares, sim, formados por uma célula, com uma nutrição autotrófica, sim, por incrível que pareça, você tem bactérias que têm bacterioclorofila e conseguem aí fazer fotossíntese, e também você tem bactérias heterotróficas. Isso faz sentido perfeitamente. Então eu tenho, num primeiro momento, uma verdade aqui. Uma verdade. Olha o reino protista. Tendo os protozoários e algas como representantes. Faz sentido? Faz. Falamos isso numa questão lá em cima. São unicelulares ou pluricelulares. Cuidado, existem algas pluricelulares. Faz sentido. Eucariontes, sim, e possuem nutrição autotrófica, ou seja, podem fazer fotossíntese, ou heterotrófica, no caso aí dos protozoários. Faz sentido, galera. Mais uma verdade aí no item 2. Olha em relação ao reino fungi. São os bolores, cogumelos, leveduras. São eucariotos, podem ser uni- ou multicelulares, podem ser também aí heterotróficos. Você tem fungos heterotróficos que absorvem nutrientes no meio. A imensa maioria do reino fungi, ele falou aqui, ó, possui células com uma parede celular rígida formada por quitina. Isto é verdade. Isso é verdade. Então tá tudo certinho aqui na 3. Olha a 4. Planter, mais um reino. Com representantes eucarióticos, pluricelulares e autotróficos, perfeito. Fotossintetizantes, maravilhoso.
Atualmente existem 4 principais ramificações para classificar o reino Plantae: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Perfeito, nós vamos ver inclusive essas plantas quando falarmos da biologia das plantas. Fiquem tranquilos. Então, 4, perfeito. Por enquanto, 1, 2, 3 e 4, definições ótimas aí pra gente. Sai daqui. 5. Animalia, ou também conhecido como metazoa, né? É um reino animal, abrigando indivíduos eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, que ingerem alimentos do meio. Tá legal. O reino animal é dividido nos seguintes grupos. Ó, aí vamos ver os grupos. Quinidário, que é um filo, né? Filoquinidária. Nemateumintos, que é o filonematode, né? No caso, filonemateumintos. Filomolusca. Os anélidas, que são os anelídeos. O filoartrópoda. Os equinodermos e o filocordata. Tá tudo certo aí? Tá quase tudo certo. Isso aqui está errado. Ele esqueceu, por exemplo, de falar de um filo chamado de filo porífera, que são as esponjas do mar. Então é porífera, quinidários. Ele esqueceu de um aqui, ó, chamado de plateumintos. Não sei se você se lembra, são as planárias, por exemplo. São vermes achatados. Então ele esqueceu. Ele listou um monte aí, mas ele esqueceu de listar alguns. Então esse item ele acaba ficando errado, tá? Cuidado aqui então que o 5 é falso. E por fim ele vai falar dos vírus, ó. Os vírus são parasitas submicroscópicos simples de plantas, de animais, de arcas e bactérias. Sim, os vírus conseguem realmente parasitar essa galera toda aí. Além disso, eles parasitam protistas, por exemplo, algas e protozoários, tá certo, e fungos. No estado extracelular, os vírus mais simples consistem, né, em uma porção central de ácido nucleico, e aí pode ser DNA, né, RNA, no caso aí que é o genoma viral, perfeito, circundado por um envoltório proteico, que a gente chama de capsídio. Capsídio. Perfeito, galera. O vírus basicamente é isso. É material genético com um envoltório proteico. Ponto final. Tá? Então eu tenho aqui como itens corretos o 1, o 2, o 3, o 4 e esse último 6, porque eu acho que o 5 estava errado lá. Portanto, o gabarito é a letra A. E aí faltam apenas 3 questõezinhas para a gente fechar. 10, 11, 12 e 13, perdão, 4 questõezinhas para a gente fechar. Beleza? Tem um mosquito aqui me atrapalhando. Uma mosca, na verdade. Vamos lá. A classificação dos seres vivos em grupos teve início nos moldes metodológicos da atualidade, com os trabalhos do botânico e zoólogo Carl von Linné, há mais de 300 anos. Em seu trabalho, que é o conhecido, né, como Sistema Natural, o Linné ele propôs a organização dos seres vivos, olha aqui, ó, dentro de um sistema hierárquico, com base em suas características. Atualmente, outros sistemas são utilizados em função de novas necessidades e exigências que as descobertas científicas proporcionam. Aí ele vai falar, ó, uma das metodologias propostas na obra Sistema Natural, que foi, né, escrita por Linneu, uma dessas metodologias dele era qual? E aí? Quando ele dá a dica lá em cima, ó, grifei de amarelo, dentro de um sistema hierárquico com base em suas características, e aí ele vai te perguntar, uma dessas metodologias foi qual? A organização dos seres vivos em 5 reinos? Foi o Linneu que propôs isso? Letra B. No caso, a definição de espécie como um grupo de seres semelhantes, capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Isso é até uma verdade, mas dentro do campo da ecologia, o conceito de espécie. Mas não foi Carl von Linné que falou isso. Tá? Será que a letra C, a organização de seres vivos em reinos, em classes, em ordens, em gêneros e espécies? E aí se surpreendam, é verdade. É verdade. Ele conseguiu, na época, 300 anos atrás, a gente ainda não tinha o conceito de filo, né? Reficofade de família, mas ele entende que haviam reinos, classes, as ordens, os gêneros e as espécies. Então era assim que ele pensava, é uma novidade, pode ser uma pegadinha para você, então leva isso como conceito, tá? Letra D. O agrupamento das espécies em função do parentesco evolutivo com as demais, há 300 anos atrás, Linneu não tinha ideia dessa relação de parentesco evolutivo. E a letra E, a adoção de uma nomenclatura binomial
tá? Utilizando termos latinos que identificasse o reino e a espécie, aí não, era o gênero e a espécie de cada organismo. Por isso que está fora a letra E. Beleza? Vamos para a questão 11. O que nós temos aqui na 11? Uma questão simples também. Dentre os seguintes níveis, né, de classificação taxonômica, assinale o que apresenta ser o mais abrangente e engloba aí, ó, uma ampla variedade de organismos. E aí? Dentre os conceitos que você fala de reficofage, o que seria, o que seria aí o mais abrangente, que consegue aí definir uma maior quantidade de organismos? Falem para mim. É o gênero, tá? É a ordem, é a família, é o filo, é a classe. E aí, qual que é? Pessoal, grava. Sempre quanto mais para a direita, mais específico. Eu falei isso, inclusive, nas aulas teóricas lá de 2022. Voltem lá na teoria, porque eu tenho uma aula sobre isso aqui, sistema de classificação teórica, com questões. Quanto mais para a esquerda, mais generalista você é. Beleza? Menos específico. Então, pela ordem aqui, quem vai englobar uma ampla variedade de organismos, pelas minhas opções, é o filo. É a letra D. É quem está mais à esquerda, mais próxima do reino. Tá? Se tivesse reino aí, a resposta seria reino. Tá? Vamos para 12, FGV. A penúltima questão. Segundo a classificação dos seres vivos em 3 domínios, proposta por Carl Woese, organismos anteriormente classificados no reino protoctista, eles estão reunidos agora em qual domínio, hein? Galera, domínio eucária, né? Letra C. Lembra que aqui estão algas com protozoários. Lembra disso? Então, ele vai pegar esses dois e vai tacar aqui no eucária. Não tenham medo disso aí, beleza? E, por fim, ele vai falar o seguinte. Robert Whittaker propôs em 69 a classificação dos seres vivos, aqui é junto, tá? É seres vivos, esse Szinho é junto ali, nos 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Planter, aqui separou também, não sei o que houve com o arquivo, e Animalia. Aí ele vai falar, Carl Woese propôs em 77 a classificação dos seres vivos nos 3 domínios, que você já conhece, já está fera, bactéria, arquea e eucária. Considerando que classificações diferentes indicam um maior acúmulo de informações sobre determinado assunto, pode-se afirmar o quê? Letra A. A classificação do Woese ela é embasada na análise do RNA dos organismos. Sim, RNA ribossomal, tá certo. Letra B. A classificação de Woese é fundamentada na presença ou ausência de organelas citoplasmáticas? Totalmente falso. A classificação do Robert Whittaker é embasada na análise do DNA mitocondrial dos organismos? Falso. A classificação de Robert Whittaker leva em conta o tipo de metabolismo dos organismos? Negativo. E a classificação do Carl Woese inclui os vírus? Negativo. Tá vendo, galera? Então, assim, eu botei 13 questões porque foi o que eu achei. Poderia ter botado mais? Poderia, mas assim, esse tipo de questão na sua prova, ela é bem tranquila. É quase que uma decorebinha, entende? Então, eu aconselho você a prestar atenção nessa aula, responder essas 13 questões aqui como foram respondidas, fixe esse conteúdo, vai lá na minha aula teórica de 2022, eu tenho uma playlist aqui no meu canal também do CBMER de 2022, tá? Para que você reveja aquela aula e refaça as questões de lá, que podem cair na sua prova, tá? Resolvemos a do CBMER, que caiu também. Então é isso, eu desejo a você um ótimo estudo, que você continue nessa reta final firme e forte. Vai dar tempo, sim, da gente terminar todos os conteúdos, biologia das plantas, biologia dos animais, características gerais de seres vivos, né, para a gente fechar esse conteúdo e vai dar tudo certo no dia do 21, tá bom? Então, me despeço aqui, dá um like, dá um joinha, curta, compartilha, me segue lá no Instagram, @professorbelo, tá bom? Todo mundo já sabe, continue mandando as mensagens. Agradeço aí por vocês terem
me chamado a atenção na questão lá da genética, que eu errei lá o cruzamento. Isso acontece, eu já cansei de falar aqui no vídeo que eu realmente posso errar. Às vezes o cérebro pensa uma coisa e eu escrevo outra, e faz parte, beleza? Agora eu vou encerrar por aqui e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um grande beijo, que o Papai do Céu continue abençoando vocês sempre. Valeu!